A mulher tá danada, fazendo sucesso, ganhando dinheiro. E não tem corpo mole, criando, mandando no mundo inteiro. Conquistando um lugar que só homem chegava, a mulher tá chegando primeiro. Era discriminada, sofria calada no seu dia a dia. Ela mudou de vida, está protegida, tem delegacia. Hoje exerce o poder de fazer tanta coisa que muito machão não faria. Tem mulher, tem mulher, tem mulher, dando show no gramado, apitando, jogando, batendo bolão. Tem mulher no Congresso brigando, buscando a saída pra nossa nação. Tem mulher que não foge da luta, encara uma obra virando concreto de cano na mão. E até no avião tem mulher combinada com limpo, botou silico que agrada geral. Tem mulher que é chefe da casa, trabalha domingo e acha normal. É a mulher verdadeira, parceira, que aceita guerreira, mudando os conceitos da vida real. Tem mulher. A mulher tá danada, fazendo sucesso, ganhando dinheiro. E não tem corpo mole, criando, mandando no mundo inteiro. Conquistando o lugar que só homem chega. Esse ano a gente se desafiou a fazer o mês da mulher. Seguramente nós atingimos a 2.000 ouvintes das nossas reivindicações. E para presentear vocês um pouco mais de conhecimento, eu queria chamar a nossa companheira Luísa, que é representante da CUT e da Marcha Mundial de Mulheres, que é uma companheira de luta, aguerrida na questão da mulher no mercado de trabalho. Queria chamar minha companheira de convergências e divergências, mas seguramente de uma história importante de luta nesta cidade e agora em Brasília, representando a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que isso é fruto de um trabalho dessas mulheres aguerridas e seguramente de trabalho de todas vocês para daqui a algum tempo, tá? Então eu gostaria muito também de que aqui fizesse parte da nossa mesa para brilhantar uma representante de vocês, que eu gostaria de que fosse ele que faz parte lá desse conjunto de mulheres da saúde, fez parte do nosso grupo da Mulher Atuação, que foi seguramente convidar vocês e outras mulheres e contribuiu com a gente. Então, enquanto movimento social, né, agradecer e fazer com que, através dela, vocês se sintam representadas. Queria agradecer a Renata, a Rosângela Falote, porque a gente está aqui com a Rosângela Rico, tá? E pedir para vocês terem todo o carinho e a atenção com que essas mulheres trazem de conhecimento para vocês e o que a gente vai levar disso tudo, tá? Quero agradecer muito mesmo a presença de vocês e pedir para que vocês sejamos um pouco mais tolerantes e mais felizes, porque a gente hoje vai falar da autonomia das mulheres para um mundo sem violência. E essas mulheres podem trazer para a gente um grande conteúdo, porque nos representam de um jeito ou de outro no Brasil. Tá bom? Só queria passar aqui para Eliane dar uma saudação para vocês, e aí a gente vai descer, vai ouvir as meninas, a gente vai fazer um combinado assim. Elas vão fazer exposição, nós vamos fazer uma questão de tempo, porque nós vamos sair pelas ruas daqui a pouco. Vocês não gostaram disso? Adoro também. Olha, vamos ficar aqui até umas 4h30, 1h entre elas falando, são 3 horas e 25 minutos, entre elas falando e vocês se quiserem se manifestar, tá bom? Uma breve saudação para a gente descer. Boa tarde, eu sou Eliane, represento o Liancum, Boa Vista. Eu acho que a gente vai ficar aqui para fazer uma ilustraçãozinha, né? Mas as protagonistas são as meninas, tá? Então vamos combinar assim, elas vão fazer uma fala, cada uma no seu tempo, vamos deixar aí uns 20 minutos cada uma, tá bom para vocês? E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Depois disso, nós vamos fazer uma homenagem a um grande companheiro que recentemente nos deixou, que é o deputado José Cândido. Eu gostaria que vocês apreciassem esse material, e aí a gente vai
tirar a faixa daqui, cantarolar umas músicas na rua e fechar na praça dos expedicionários, tá bom? Bom, inicialmente, boa tarde a todas e a todos. Queria saudar a iniciativa de fazer esse debate e fazer tantas outras atividades que eu vim conversando com o Anderson. Ele foi falando várias realizações que foram feitas aqui ao longo dos anos e, de fato, é uma conquista importante que, com certeza, conta com a participação das mulheres. Queria dizer também que acho que não foi nada combinado, vamos dizer assim, entre as participantes, mas tudo combina, porque a ideia, eu tinha combinado de falar sobre autonomia, a Rosângela também falar sobre isso, mas do ponto de vista do governo. E aí uma coisa que eu acho, quando a gente fala em autonomia, eu vou levantar porque eu sinto mais à vontade. Quando você fala em autonomia, em geral, qual que era a associação que se fazia autonomia? É que autonomia, a mulher que tem autonomia é a mulher que trabalha fora. Não é essa a ideia? É porque sem autonomia a mulher não pode comprar o que ela quer. Se ela precisa comprar alguma coisa, ela precisa pedir para o marido ou para o filho. Que é importante que a mulher trabalhe, tenha um emprego para ter autonomia. Isso é verdade? É verdade. Mas só isso resolve? Não, não resolve. Então essa foi uma discussão bastante importante que a gente fez nos processos de preparação das conferências, nas conferências municipais, nas conferências estaduais e também na conferência nacional. Porque a gente viu, precisa ter essa autonomia econômica, mas é necessário mais coisas. Vou dar um exemplo. A mulher quer trabalhar, tem filho pequeno e não tem creche, o que ela faz? Ou ela vai ter que ganhar bem para pagar outra pessoa, ou vai precisar do favor de outra pessoa. Não é isso? Então, para ela ter autonomia, também é importante que tenha creche. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você precisa ter autonomia em vários aspectos da sua vida. Você precisa ter autonomia econômica, autonomia pessoal, autonomia cultural, autonomia política, porque senão você não consegue ser uma pessoa que possa, de fato, ter condições de decidir sobre o seu caminho. Vamos dar outro exemplo, que tem a ver com autonomia. Então, eu sou uma pessoa que sei o que eu quero na vida, sei o que eu preciso, e eu tenho um problema de saúde, e eu não tenho convênio, não tenho uma assistência, não tenho um programa integral de saúde à mulher para acolher. Então, se eu não tenho essa saúde, se o Estado não garante essa parte, também não posso exercer minha autonomia. Então, a autonomia implica em uma série de ações. Também do governo precisa de nós, não adianta ter tudo e a pessoa não ter vontade. A autonomia também implica em autoestima das mulheres, em decisão de mudar. Por exemplo, logo que a Anice falou assim, essas mulheres participaram de momentos importantes da história. Hoje vocês vão para a rua. Isso é uma forma de estar pressionando. Também é uma forma de cidadania política, uma forma de autonomia política. Poder ir, se manifestar, é super importante. Então, é só para vocês verem que é bastante legal esse tipo de coisa. Outra coisa também em relação à violência. E aí, se eu sou uma pessoa que sou vítima de violência, pode ser uma violência doméstica, pode ser uma violência institucional. O que eu digo que é uma institucional? Se eu vou num lugar, sou maltratada, enfim, violência física, violência patrimonial, não importa. Nós não podemos aceitar isso. E aqui eu queria fazer um parênteses, que depois talvez a Rosângela possa comentar melhor, sobre um absurdo que aconteceu ontem, do STJ. Um sujeito foi julgado, estava sendo julgado, porque estuprou 3 meninas de 12 anos. E o juiz absolveu esse fulano, sob a condição, ou sob o argumento, de que elas eram prostitutas. Então, é um absurdo para nós você ter 3 crianças, porque aí ele considerou só o valor moral dele, ele não considerou a situação social das crianças, não levou em conta que elas são pessoas em situação de vulnerabilidade, portanto ele se aproveitou disso, e de alguma maneira ele está querendo dizer assim, quem pagar não é punido. Então é uma coisa bastante séria. Acho que foi um caso que aconteceu, mas acho que em relação à violência é mais
a gente que está trabalhando bastante para a implementação da Lei Maria da Penha, para que os estados, municípios, o governo federal tenha políticas articuladas, para que essa lei de fato seja real para a vida das mulheres, não podemos aceitar que o Tribunal de Justiça faça isso, né? Então é uma coisa absurda. E aí, outra coisa que também é importante para a gente ter autonomia é a parte de educação, de cultura, que a gente possa ter acesso à escolaridade, acesso à formação, acesso aos bens culturais. Se você assiste a um filme, a uma peça de teatro, a um som musical, isso traz muita coisa para você, isso faz você crescer. Então, isso é super importante a gente ter em consideração. E também, do ponto de vista ainda da política, eu acho que é importante a gente pensar que várias formas que a gente tem no cotidiano são formas de fazer política. Então, por exemplo, aqui vocês têm um orçamento participativo, né? Só que é um orçamento importante, é um orçamento modelo para outras cidades. Então, a gente estar lá, poder participar, poder opinar o que é prioridade para nós, é um exercício importante para que a gente tenha autonomia, porque significa você estar decidindo o que é importante, não está deixando que outro decida por você. Também a gente pode falar que é importante também a participação política em partidos, em sindicatos, sair como candidatas, vereador, deputado, presidenta, tudo é importante, mas é fundamental que a gente tenha em consideração que a participação política é muito mais ampla, que é importante a gente ter em conta que é preciso participar das instâncias de controle e participação social também como parte da política. E por fim, depois a gente pode conversar mais no debate, eu queria dizer assim, uma coisa importante que a gente... Uma coisa que eu queria dizer para vocês é a seguinte, que se você tem, quando você pensa em autonomia, você também pensa em um modelo de desenvolvimento. E qual é esse modelo de desenvolvimento? É um modelo de desenvolvimento sustentável, ou seja, que não seja um modelo de desenvolvimento que agride a natureza, que agride as pessoas, ou que privilegia as árvores e as pessoas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é um desenvolvimento que tem integração dos seres humanos com a natureza. Então, não é só eu preservar a árvore e deixar a pessoa, ou então deixar a pessoa e tirar todas as árvores, digamos assim, não é isso. A gente está falando de desenvolvimento sustentável pensando na reforma agrária, na agricultura familiar, pensando, por exemplo, que tem um comportamento, digamos, qual que a pessoa faz assim, joga um papel na rua, é só um papelzinho, não é nada, é só um fósforo, não é nada. Não sei se vocês já prestaram atenção, olhar nos trilhos do metrô, assim, quando junta aquelas bituquinhas de cigarro, quanto fica? Fica um negócio imenso. Então você tem essa parte individual, mas também tem a parte dos grandes empresários, dos grandes capitalistas que estão querendo ter um controle sobre a propriedade, estão querendo, não se polui muito mais do que nós que somos trabalhadores e trabalhadoras. Então essa é uma realidade. Eles poluem com grandes fábricas, não respeitam as condições de trabalho no ambiente de trabalho, e tem uma bancada ruralista no Congresso muito forte. Recentemente nós tivemos uma derrota que a gente não tem noção do que significa no Congresso. O Congresso votou, que é o próprio Congresso, né, Rosana, que decide sobre as áreas dos quilombolas e as áreas que são de reserva indígena. O que significa isso? Significa que a bancada ruralista hoje, ela vai, desconsiderando a necessidade dessas populações, ela vai votar em função do que ela quer, porque se ela se arroga esse direito, ela defende esses interesses. A gente sabe o que a bancada ruralista hoje representa. Então, quando a gente pensa em modelo sustentável, a gente pensa em um modelo que tenha distribuição de renda, que tenha reforma agrária, que tenha igualdade de oportunidades. E aí, também, assim como a autonomia, agora entrando um pouquinho no campo do trabalho, a igualdade de oportunidades, você precisa pensar assim, tem que ter igualdade na vida, no trabalho e no movimento sindical. Porque pensa assim, se é natural que você tenha uma participação de homens praticamente 90%, é natural quando você vê que as mulheres são mais de 50% da população? Não é. Então, se não é natural, precisa mudar.
Então, o que alguns homens têm falado é o seguinte: que vocês vêm para ocupar nosso espaço. Aí, qual a nossa resposta? Ocupar seu espaço? Não, esse espaço é nosso, porque tem que ser compartilhado. Então, nós devíamos estar aqui e não estamos. Então, precisamos ocupar esse espaço. Então, por isso, hoje, no movimento sindical, na CUT, nós estamos com a reivindicação da paridade para a direção-geral nacional da CUT e as direções estaduais, porque a gente acha que ocupar o espaço de poder de decisão também é uma questão importante para as mulheres, assim como elas devem estar nas organizações dos locais de trabalho, porque no local de trabalho, no local onde você vive, você pode já começar a se organizar e mudar as coisas, né? Isso vale para várias coisas. A outra coisa é no próprio trabalho. O que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho? Tem diferença de salário, isso foi outra coisa, foi apresentado no Congresso, né, um projeto de que homens e mulheres não deveriam ganhar salários diferentes pela mesma função. Digamos, ele trabalha de pintor de automóvel, aí ela trabalha de pintor de automóvel, ele ganha 2x, ela ganha 1x, só porque ela é mulher. Não é certo isso. Então, e o Congresso também não aprovou essa proposta. Então, essa é uma coisa: igualdade de salários, igualdade para poder entrar no mercado de trabalho, igualdade para permanecer no mercado de trabalho, igualdade de oportunidades para ascender. E também na vida, a gente compartilha essas ideias com essas propostas que eu falei para vocês, de que é importante para ter autonomia, ter creche, ter saúde, ter direitos sexuais e reprodutivos, ter, enfim, uma série de condições sociais, ter o Brasil... ratificar a Lei 156, que garante que as pessoas não vão ser discriminadas porque têm responsabilidades familiares. O que acontece hoje? Se um homem ou uma mulher tem responsabilidade de cuidar de uma pessoa idosa, ou de uma pessoa com deficiência, enfim, uma pessoa dependente, dificilmente essa pessoa consegue um trabalho, porque não tem ações para proteger essa pessoa e, portanto, deixar que aquela que é responsável por ela possa entrar no mercado de trabalho. Então, é fundamental também que o Brasil ratifique isso. E, por fim, agora por fim mesmo, outra coisa que às vezes as pessoas pensam que não tem importância para a autonomia econômica, a autonomia pessoal, são as coisas de infraestrutura. Imagina assim, a gente pensa na água, na luz, na estrada. Pensa bem, pensa a seguinte situação: uma pessoa que não tem água encanada, que vive num lugar que não tem asfalto, não tem luz. Qual é o trabalho que essa pessoa tem? Em geral, quem lava roupa é a mulher. Em geral, quem vai fazer compra é a mulher. Então, quando você tem uma melhoria na infraestrutura em geral, embora não seja uma melhoria para homens, mulheres, adultos, crianças, essa melhoria beneficia diretamente a mulher. Por quê? Porque é ela que acaba fazendo o maior número de tarefas em casa. Então, essa conquista que vocês tiveram em vários lugares aí que eu vi, de asfalto, de luz, de energia, é super importante também para a autonomia das mulheres. Então, essa ideia de autonomia é muito importante que a gente foque, que precisa de várias coisas para ter autonomia. A autonomia econômica é essencial, mas só ela não basta, é preciso que tenha outras políticas para que a gente possa, de fato, ter condições de decidir o que a gente quer e ter condições de realizar esse desejo que a gente tem de ser o que a gente deseja ser. E pensar em construir a sociedade que a gente quer, uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista, uma sociedade com igualdade entre mulheres e homens. Bom, boa tarde, mulheres. Boa tarde aos homens e companheiros que estão aqui presentes. Primeiro, queria super agradecer o convite, Nice, porque eu tive o privilégio de participar durante um período do governo da cidade de Suzano, do governo do prefeito Marcelo Cândido, e sei na área de participação popular, então hoje já encontrei várias companheiras e companheiros do governo aqui de Suzano, e sei o quanto é importante e necessário o compromisso que esse governo teve de discutir com a população as prioridades, de democratizar o acesso às informações e de a gente ter oportunidades como essa no mês de março,
de discutir o tema das mulheres a partir do interesse das mulheres e da organização das mulheres. E isso faz diferença para a construção da nossa autonomia, faz diferença para a construção de uma cidade e um país melhor. Então é super gostoso estar aqui, revendo as pessoas, revendo a cidade, uma cidade que tem homens e mulheres de luta, e com certeza muitas mulheres e muitos homens ainda vão continuar construindo essa cidade. Então, obrigada pelo convite, obrigada mais uma vez pela oportunidade, Nice. Dizer que o Conselho da Mulher tem um papel importante aqui na cidade, então isso também ajuda as mulheres a se organizarem, então isso faz diferença também para a gente pensar a política para as mulheres. E dizer que é sempre muito gostoso contar numa mesa com essa parceira querida de longos anos de luta do movimento de mulheres e do movimento feminista, que é a Luizinha, que também tem contribuído aí em administrações públicas, no movimento de mulheres, para a gente pensar aquilo que a gente quer para transformar as nossas vidas, as nossas cidades e o nosso país. Então, acho que isso é importante dizer, porque eu acho que faz parte da história das mulheres a construção coletiva e a construção conjunta. Se hoje a gente tem um Ministério de Política para as Mulheres no governo federal, que iniciou em 2003, com a iniciativa do presidente Lula de dizer o Brasil para transformar a realidade e o Brasil para construir um Brasil de todos e de todas, necessariamente precisa pensar políticas específicas para as mulheres e políticas específicas para a população negra. Então ele construiu duas coisas importantíssimas e que foram conquistas muito grandes e que a longo prazo a gente vai ver o quanto isso vai mudar as nossas vidas, que é o Ministério de Política para as Mulheres e o Ministério de Promoção da Igualdade Racial. Porque se a gente for pensar, e a Luizinha trouxe muitas coisas para a gente pensar de como é que é a vida das mulheres e a vida dos homens na sociedade. Como é que os homens e as mulheres são vistas na sociedade e quais os espaços que a gente ocupa nessa sociedade. Né? Então a gente vai ver assim, bom, há quantos anos no Brasil, desde o seu descobrimento, obviamente, mas que a gente foi aculturados e veio lá de um outro mundo da Europa, alguém dizia aquilo que era necessário para a gente fazer, da Europa ou dos Estados Unidos. Então, para a gente pensar hoje em transformar o Brasil, tem que reconhecer toda a história e a tradição e a cultura do povo indígena, dos quilombolas, do povo ribeirinho, de todos os povos, dos povos e os povos tradicionais que já estavam no Brasil antes, entre aspas, dele ser descoberto. Porque ele não foi descoberto sem gente nessa terra. Já existiam pessoas aqui que moravam, que trabalhavam a natureza, que cultivavam e estavam construindo um país. Então, esta ideia da gente pensar um país que cresce, um país que se desenvolve, um país que tem um governo para dizer aquilo que a gente vai fazer de políticas públicas, é também pensar em resgatar essa cultura, essa história e dar o direito a quem por muito tempo, e ainda a gente continua em situação de desigualdade. Porque apesar das conquistas e dos avanços, e de hoje o Brasil ter a primeira presidenta mulher, coisa que há uns 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, era impensável para a maioria de nós, hoje a gente começa a pensar, e as jovens, as meninas, começam a pensar que ao escolher o que elas querem fazer, elas podem pensar que estar na política, estar nas políticas públicas, estar nos partidos políticos, disputar um projeto de país é papel nosso também. E isso não foi construído agora, não foi construído só pela presidenta Dilma. Ao contrário, vou resgatar rapidinho a história das mulheres que se organizaram, que começa lá antes ainda de 1910, séculos passados, aonde as mulheres de vários países do mundo, que se chamavam mulheres socialistas, mulheres que pensavam um mundo diferente, que viam que aquela questão do capitalismo, essa coisa de quem tem poder é quem tem dinheiro, e que o trabalho era sempre menosprezado em relação a quem concentrava os recursos, o que elas começaram a pensar e se organizar? Em diferentes partidos do mundo inteiro, partidos que se colocavam com o ideário, com essa vontade de transformar o mundo num mundo igualitário, justo e, portanto, socialista,
elas começaram a perceber que mesmo algumas mudanças de governo e do sistema econômico não mudava a vida das mulheres. E que as mulheres tinham que dizer assim, mas não, além de não mudar a vida das mulheres, elas que estavam nos partidos, nos movimentos, na hora de ocupar os espaços de poder e de decisão, não eram elas que estavam à frente desses lugares. Elas disseram, nós temos que ter um dia internacional de luta para começar a pensar em conjunto o que as mulheres podem fazer para transformar o mundo. É daí que nasce o 8 de março, que junto com as mulheres que naquela época também reivindicavam a redução de jornada de trabalho para 12 horas, né? Era isso? Para 12 horas, gente. Olha, isso é uma loucura. Reduzir jornada de trabalho para 12 horas, ter um local adequado para o trabalho, elas começaram a perceber que junto com isso tinha que mudar a cultura e as relações de poder no espaço privado. O que é isso? As relações do poder no dia a dia no nosso espaço doméstico, das relações de poder entre homens e mulheres. Vamos ver assim, vocês acham que tem diferença de poder entre homens e mulheres no espaço doméstico? Tem ou não? Não? Tem muita diferença. Bom, então vamos pensar. A gente pode achar que não tem, outros podem achar que tem, mas vamos pensar o seguinte, gente. Este ano fazem 80 anos da conquista do direito das mulheres brasileiras a votar. A gente conquistou isso em 32. As mulheres não votavam porque a gente era considerada débeis mentais e incapazes de decidir sobre quem iria comandar os processos dos governos. Era assim que a gente era vista, há 80 anos atrás. E a primeira vez que a gente pôde votar, só podiam votar mulheres que na sua renda familiar tinham recursos, portanto, eram mulheres de uma classe que não é a classe de todo mundo, não é a classe popular, ela é daqueles que tinham concentração de poder e riqueza no Brasil, e mulheres casadas. As mulheres solteiras,